Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui um bate-papo, né? E é com grande satisfação que eu venho apresentar a equipe Aevon para você. E mais importante do que isso é mostrar que um projeto que foi criado com muito detalhe. A gente se preocupou em fazer uma equipe escolhida a dedo, a gente se preocupou em ter, além dos profissionais, né, que vão trabalhar com a gente, uma equipe, um time que vai dar todo o suporte para nossos pacientes. A nossa ideia é a gente ter uma clínica com o sentido de atendimento personalizado. Então, hoje a gente não quer uma clínica que tenha quantidade, a gente não quer uma clínica onde você não seja conhecido pelo nome. A gente quer uma clínica que acolha nossos pacientes. Então, a gente hoje vai se tornar multidisciplinar. Eu vou apresentar toda a nossa equipe, todos os colaboradores, todo o nosso time. Então, hoje é um dia muito feliz para mim, porque é a primeira apresentação da nossa equipe. A gente hoje vai trabalhar e a gente vai fazer com que a Clínica Evo ela cresça. Então, como foi que a Clínica Evo surgiu? Eu vou soltar alguns slides aqui para você, nem slide, né, que chama mais, hoje é um negócio mais moderno, mas assim, a gente fez uma pequena apresentação para mostrar da onde surgiu. O nome Aevo, ele surgiu de um estudo nosso, né? Eu e minha esposa, Débora, a gente foi atrás para a gente desenvolver um nome que fosse forte, que tivesse uma representatividade na nossa clínica. E ele representa exatamente isso. Agora é o seu tempo. A Evo, ele fala sobre temporalidade, ele fala de integralidade, ele fala de dar ao paciente, ao nosso paciente, um bem-estar, não só da parte física como mental, e ele fala sobre longevidade, que é o que mais preocupa a gente, é a gente ter o futuro com qualidade de vida. Então, o conceito central de tempo está bem amarrado à ideia de longevidade, estética e bem-estar, ressignificando juventude como permanência da beleza. E aí, o objetivo da clínica é ressignificar o tempo, né? Que para muitos é um peso, né? É uma perda de qualidade de vida, perda de beleza, perda de companhias. E nossa clínica tem como objetivo o contrário, é a gente encontrar no tempo um aliado. Então a gente vai fornecer esses pacientes, né, a beleza, a saúde, o bem-estar, oferecendo uma experiência integrada, inovadora e principalmente pautada na ciência. Então, hoje a gente veio falar com cada membro da nossa equipe, para cada um se apresentar e mostrar que realmente é um lugar onde você vai estar presente, onde a gente vai cuidar de todo detalhe seu, na sua jornada, para que a gente consiga entregar uma qualidade de tratamento adequado. Então, aqui é a nossa equipe. Então, a nossa equipe foi escolhida a dedo, de verdade. Então, hoje, a gente vai apresentar cada um. Então, a gente vai suscitar alguns temas importantes que a gente vai trabalhar na nossa clínica, né? E vai dar uma oportunidade para a pessoa dizer como trabalha, como quer trabalhar. Então, nossa clínica vai estar apoiada exatamente nisso. Então, por uma sequência aqui, eu vou apresentar meu amigo e irmão, João Henrique, foi da minha faculdade, tenho muito orgulho de ter ele na nossa equipe. É uma pessoa que a gente, desde a formação, a gente viu o caráter e a capacidade que ele tem, intelectual, de tudo, né? Realmente eu sou muito fã desse cara. E aí eu queria que ele se apresentasse um pouco, que ele mostrasse pra gente, né? O que é que a gente pode ter dentro da nossa clínica para o tratamento. João, ele faz nutrologia, né? A gente fala sobre longevidade, a gente fala sobre qualidade de vida. E mais do que isso, é você ter a sua idade da melhor forma possível. Então, João, fala um pouquinho para a gente aí de como é que você pretende trabalhar na nossa clínica, qual a sua área de atuação, como é que você vê hoje o tratamento do paciente, né, de forma multidisciplinar, como a gente vai encontrar aqui. Fala um pouco aí, irmão, o que é que a gente pode encontrar no teu trabalho. Claro, é com uma honra imensa que eu faço parte do grupo Aevo, que é um nome muito forte, você já deixou bem claro, e remete a eterno, né? A eternidade, sobretudo ao aprimoramento da vida, do tempo vivido. Como é que você vai viver? Porque viver muito, maravilhoso, mas viver muito e com qualidade é fundamental. Esse é o grande foco.
Então, a nutrologia, a medicina do estilo de vida, ela faz parte desse processo. A saúde, na verdade, já começou na nossa vida, muitas vezes pautada por uma perspectiva de estética. Eu quero ficar mais bonito. Não sabia você ou eu, ou qualquer um que passou por isso quando muito jovem, que buscar a estética lhe entregava saúde antes disso, até você adquirir a maturidade que hoje tem. Eu, pelo menos comigo foi assim, talvez com alguns que estão aqui presentes e com a equipe que ainda está lá fora. Mas a gente busca estar mais bonito, mais belo, tem tudo a ver com a Evo, só que a gente se entrega mais saúde com isso, desde que haja uma perspectiva multidisciplinar, com foco de entregar tudo isso. E muda o conceito, João, você vai concordar comigo, que na época da formação da gente, a gente se preocupava em tratar doença, né? A gente esperava a doença acontecer, ter para a gente tratar a doença. Hoje não. Qual é o nosso foco? Prevenção, Exatamente. qualidade de vida. Aí eu te volto com uma pergunta. Qual é o melhor tratamento para qualquer doença? Prevenção, sempre. Prevenir, é não ter a doença. Exatamente. Você não ter a doença é o melhor tratamento para qualquer doença. Eu tenho uma especialidade, eu tenho hoje uma pós-graduação que me baseia no consultório, no que eu faço na medicina. Eu não sei se todos sabem, mas eu sou médico radiologista, então eu tive, ao longo da minha vida como radiologista, que dá diagnósticos muito ruins, de doenças muito graves. E os pacientes podiam me perguntar, João, o que é que eu faço para não ter essa doença? Eu não sabia responder isso a mim. Até o momento que eu comecei a me aprofundar na medicina do estilo de vida, no que foi pautado como nutrologia, enfim. É uma medicina que se baseia na prevenção e que trata, naturalmente, doenças múltiplas, como a obesidade, como a perda de massa muscular, que é a sarcopenia, tecnicamente falando, e que é nossa reserva principal, que é o músculo de saúde. Então, a gente, quando você se aprofunda nesse estudo, você começa a entender a importância da prevenção na raiz. Infelizmente, a medicina, no geral, não trata dessa forma, trata com medicamentos, sintomas, sinais de doenças que já estão instaladas, que já vêm sendo instaladas há muitos anos, e aí você vai tratar os sintomas. E melhora um pouco o sintoma, o paciente acha que está melhor, na verdade ele não está tratando a causa da doença e está sendo medicado. Ele saiu de um estado de saúde, adoeceu e passou a um estado medicado. É geralmente isso que acontece. E o nosso foco é diferente. Exatamente. A gente vai buscar na Evo integrar todas as especialidades que farão a Evo, e aí a importância de um plano nutricional, de um tratamento clínico com um médico que entenda de prevenção, e aí entregar a ele isso para que ele possa, de repente, ser operado, se é o foco inicial, e que ele não estava preparado, ser operado com segurança, ter um resultado muito melhor, uma recuperação muito além do esperado. A grande dificuldade que a gente tinha na cirurgia plástica, por muito tempo, era o fato da perda de peso. Isso aí foi um dos focos importantes, porque muitos pacientes pactavam na vontade de melhorar do ponto de vista estético, do ponto de vista de saúde, mas o peso sempre foi um grande vilão, porque eu não permitia que ele se operasse, porque não era o momento adequado. A ideia era perder peso de qualquer forma, sem saúde, por muitos. Eu já tive a oportunidade de acompanhar. Vou fazer 16 anos de cirurgia plástica, trabalho com cirurgia da obesidade, plástica da obesidade, desde 2004, na Universidade de Pernambuco. Então, veja, era um impacto muito grande. Ou era cirurgia, onde o paciente perdia peso, tratava o melhor órgão dele, que era o estômago e o intestino, para poder tentar se operar depois, e aí todas as complicações que tinham. Então, eu volto para tu, João. Eu vou agora pegar um link agora com Juliana, que é exatamente esse detalhe. Veja, essa interação que a gente vai buscar na Evo, de falar a mesma língua, de buscar um tratamento que tenha a mesma sinergia, da parte da nutrologia, da parte da cirurgia plástica e da nutrição, que para mim hoje é o grande foco, de qualidade de vida, de longevidade, é você pensar no que você come, Já tem um ditado que diz, você é o que você come, que você se alimenta. Então, Ju, fala um pouco aí. Quase cai aqui, mas não caiu. Com emoção. Então, fala um pouco aí do que você pensou. Veja, assim como o João, Juliana, Mirella, são pessoas que vêm com outras formações. Então, tem uma outra cabeça, tem uma outra maturidade. E hoje escolheram a profissão por amor, Aquilo que se realmente identificou. Então, fala aí, Ju, um pouco da tua formação, como é que você entende, como a gente pode, dentro da clínica, oferecer um tratamento para os nossos pacientes. Sim, eu sou Juliana Maranhão, sou nutricionista clínica
e, assim, completamente apaixonada por nutrição. Eu me alinho muito com o que você estava dizendo sobre a gente ressignificar, né, o envelhecimento, atendo muito o público feminino e eu acho que isso tem um peso tão grande. Acho que é muito importante a gente ver o envelhecimento como um privilégio. Afinal de contas, só não envelhece quem já partiu, né? Então, envelhecimento é um processo natural que, se Deus quiser, todos passaremos e queremos passar com saúde, com qualidade de vida e bonitinho de preferência, né? Claro. Com um visual também legal. Então, assim, me alinho muito com essa visão holística do paciente, né? A gente não trata só sintomas. A gente, quando recebe uma pessoa, a gente está ali vendo ele como por inteiro, né? São, às vezes, uma demanda que aparece como uma carência ali nutricional, mas está ligada a outras coisas. Então, para mim, é, assim, um privilégio estar com uma equipe multidisciplinar, né? Que a gente pode entrar em todas as frentes. Tem uma citação de Hipócrates que eu gosto muito, que diz assim, faz do alimento teu remédio e faz do remédio teu alimento. Né? E isso é muito alinhado hoje em dia com o que você estava falando, né? Que antigamente na medicina se tratava doença, né? Consequência, né? Consequência, você queria... Sinais e sintomas. Você esperava a pessoa apresentar ali aquela sintomatologia para você começar a intervir. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito essa visão realmente de caráter preventivo, de antecipar as coisas, você fazer um planejamento de velhice, ou do que for, ou um planejamento para uma cirurgia, ou para um processo de emagrecimento com saúde, né? Você prevê as coisas que vão acontecer e se prepara para aquilo. Isso. Isso faz muita diferença, assim. O que eu vejo hoje na minha prática clínica, pacientes que se preparam nutricionalmente para uma cirurgia, por exemplo, a gente está falando desde o pré-operatório, que a gente entra com a preparação ali de antecipar eventuais carências que possam surgir, preparar o sistema imunológico daquela pessoa para aquele estresse cirúrgico que ele vai passar. Enfim, diminuir inflamação nesse paciente para ele ir com as maiores chances de sucesso. E no pós-operatório também, a gente tratar esse paciente que vai ficar numa inatividade física durante um tempo, prevenir essa sarcopenia aí que pode aparecer, né? Melhorar a cicatrização. Então, assim, tem tanta coisa que a nutrição pode ajudar num processo cirúrgico, né? Então, isso foi uma coisa assim que o que mais me atraiu para a área da nutrição é justamente o impacto positivo que tem sobre o ser humano como um todo, né? Em suas diversas... Na EVA, eu só vou estimular aqui, Juliana, a gente tem focos de atuação, né? Então, assim, a gente vai realmente... nosso foco, nosso carro-chefe vai estar entre pré e pós-operatório, grupos, né? Que a gente vai dividir grupos de pessoas até 30 anos, de 30 a 40 anos. Então, a gente vai tentar, de uma forma mais individual, atender grupos, né? Homens, mulheres, crianças, né? A gente vai estar tratando de um tema muito atual, e aí vai estar integrado com João, vai estar integrado com Milane, que daqui a pouco eu vou puxar isso com ela também, que é o lipedema, né? A gente sabe que hoje atinge aproximadamente 12% da população de mulheres brasileiras, né? Onde elas têm sintomas, têm dor na perna, têm uma qualidade de vida baixa, né? Com diagnóstico dado há pouco tempo, 2019 para cá, né? Já existia desde 1940, enfim, há um tempo atrás, mas como doença mesmo, há pouco tempo. Então, a gente está entendendo, a gente está estudando todo dia, né? Então, você faz seus cursos, eu, João, Milane. Então, assim, a gente está atrás da busca de melhor qualidade de vida, né? Então, assim, esse é um tema que a gente vai puxar, e aí eu vou pegar o gancho para Milane e a gente vai fazendo esse bate-papo aqui. Sim. E vai estimulando outras coisas a falar. Então, Mi já trabalha com a gente há um tempo. Foi um acaso, né? Para mim, de muita sorte. Eu já tive outras pessoas trabalhando comigo, mas, assim, o famoso pau para toda obra. Milane, o que você precisar, a qualquer hora, em qualquer instante, ela vai estar lá. Eu agradeço já esse nosso trabalho há anos, 3, 4, 5 anos, não sei mais. Tempão, né? Para mim, assim, a gente começa a trabalhar e não se desliga mais, né? Minha secretária, que a gente vai se apresentar daqui a pouco, tem 17 anos comigo. Casamento, exatamente. E aí, me fala um pouco do que a fisioterapia, né? Vamos falar do lipedema, o que é que ela pode ajudar nesse tratamento, como você vê planos de tratamento, forma de tratamento. Falando de lipedema, a gente diz que é uma doença crônica sem cura.
mas tem melhora de qualidade de vida. E a cirurgia plástica é o último recurso. Então, veja, eu não quero que ele venha para mim nem tão cedo. Ela, no caso, né, que a maioria são mulheres. Mas eu quero que ela trate e melhore a qualidade de vida. Então, me fala o que é que a fisioterapia pode entregar para esses pacientes. Pré e pós, não tenho nem dúvida. Sem você, sem a fisioterapia, a gente não consegue. Mas dentro do lipedema, que é um tema atual, fala o que é que a gente pode entregar para esses pacientes. Bom, primeiro eu queria fazer das suas palavras as minhas, porque de fato é uma honra trabalhar com você e agora entrar nesse novo projeto aí da Evo. E a fisioterapia, no contexto geral, a gente trabalha muito com a parte de reabilitação. E na parte de lipedema, a gente vai ter uma função muito essencial, que é minimizar os sintomas, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Então, a gente sabe que é um paciente muito inflamado, com muitas queixas, com muitos incômodos, que impacta diretamente na qualidade de vida deles. E a fisioterapia, a gente trabalha com terapias descongestionantes, onde a gente trabalha com a drenagem linfática, uso de compressões, exercícios terapêuticos, trabalha as mobilidades, o fortalecimento muscular. Então, é um conjunto de recursos onde a gente vai minimizar esses sintomas para que esse paciente ele tenha uma qualidade de vida melhor. E aí a gente consiga ter qualidade de vida associado até mesmo a resultados estéticos também, que a gente sabe que a gente consegue melhorar. Exato. E hoje a gente estava conversando, a gente vai, dentro da Evo, disponibilizar aos pacientes as mais altas tecnologias possíveis, né? E João vai falar um pouco de sarcopenia, mas assim, hoje a gente sabe que 30% a menos de músculo as pacientes apresentam no membro inferior. Então, esses pacientes, por menos músculo, menor estabilidade de articulação, com maior propensão a alterações futuras, até cair em próteses, né, de joelho, quadril. Então, veja a importância que é. Então, a gente vai se propor, né, isso aqui é geral, a gente vai disponibilizar a esses pacientes as mais altas tecnologias, tudo que tem de melhor para que a gente consiga atuar. Vou puxar um pouquinho agora para nossa fônica momentânea. Não se acomodem com isso, porque é a que mais fala. Hoje não está podendo falar. Mirela, somos amigos de longa data. Mirela trabalha com a gente na parte da anestesia há muito tempo. 10, 12 anos? Nem sei. Tem tanto tempo que a gente já faz. Eu tenho 16 anos de cirurgia plástica. 15 anos. 15 anos. Então, a gente trabalha há muito tempo. Mirela aguenta a nossa equipe há muito tempo. Os outros que não estão aqui, meus auxiliares, Júlio, Michele, Enio, que meu ex-sócio Murilo também, foram pessoas que vieram na nossa formação. Mas Mirela, ela sempre se encanta, né? E ela, quando faz tudo muito bem feito. Ela se encantou pela parte da tricologia. Depois eu queria que... Eu sei que tá difícil falar e pode sair uma voz assim, uma sala, mas... Vamos tentar buscar um pouquinho de Mirela. E hoje, eu acho que é uma das pessoas que mais entende tricologia e toda essa área envolvida. Não é uma coisa simples de, não, é só tratar cabelo, é fazer um implante. Não. Tem um contexto geral que envolve isso, né? A gente sabe que mais de 70% da população do sexo masculino acima de 60 anos vai ter uma diminuição, rarefação ou mesmo alopécia. Homens, mulheres também apresentam isso. Perda de supercílio, né? Então, assim, sobrancelha. Então, assim, veja, o que é que a gente pode falar para o nosso público que está nos assistindo e os nossos pacientes? O que é que ele pode encontrar dentro da nossa clínica, a Evo, nas suas mãos, como tricologista? Fala um pouco, eu sei que vai ser difícil, mas faz a força aí, Mirela. Gente, eu vou tentar falar alguma coisa. Infelizmente, eu estou muito gripada. E, enfim... Mas isso foi uma coisa que veio e me buscou. Eu sempre fui apaixonada por dermatologia. Foi uma dificuldade para escolher entre anestesia e dermatologia. E de uns 2 anos para cá eu tenho realmente focado, né, nesse meu desejo. Porque assim, eu sou uma pessoa realizada, né? Eu trabalho com você há muito tempo, tenho minhas equipes, sou anestesista, amo minha profissão. Mas surgiu essa curiosidade de realmente partir para essa área específica. E assim, eu tenho visto que de uns anos para cá, os tratamentos capilares, eles têm sendo muito desenvolvidos com tecnologia células-tronco. Então, é muita modernidade, coisas que há anos a gente não tinha e hoje a gente consegue fazer esse tratamento específico para cada paciente. Inclusive, pacientes que uma das coisas que foi uma dor minha, que se queixam muito de
a micropigmentação, aquela moda que passou, que hoje em dia ninguém quer mais aquela sobrancelha marcada, mas que ficou com aquela rarefação Você na sabe que na sua lista tem um monte de sobrancelha. gente da equipe já. Eu digo pela minha esposa que tá E ali, ó. assim, Assim que você começar na Avon, a gente está vivendo um momento muito realmente de beleza natural. E a partir disso, eu estou trazendo aqui para Recife o transplante de sobrancelhas, né? Que a gente consegue deixar a paciente com um aspecto muito mais jovem, né? Um aspecto mais natural, que realmente as pacientes perderam a sobrancelha depois de muita pigmentação, às vezes até de retirar muitos pelos. Então, eu estou trazendo muitos tratamentos, tanto para alopécias, para problemas capilares e também para transplante de sobrancelha. exato. Na clínica, a gente também, só para complementar de Mirella, aí a gente vai ter a medicina regenerativa. Isso. Então, a gente vai estar trabalhando com medicina regenerativa, que é uma coisa que é de muita... É muito novo, né? E muito atual. Por exemplo, no mundo todo, a tendência é você preencher menos com substâncias que não é sua, né? E tentar colocar o que é seu no seu próprio corpo. Então, hoje, a gordura, né, o macrofat, micro e o nanofat, ele entra para... não gosto da palavra de harmonização, que eu acho muito não científica, né? Áreas que outras pessoas que são não médicos estão atuando, enfim, mas aí é outro podcast que a gente vai fazer a respeito disso aqui. Mas assim, que a gente pode utilizar a nossa própria célula, né? Para a gente fazer uma melhor regeneração do nosso corpo. Então, preenchendo áreas que precisam, dando melhor qualidade de pele, utilizando na parte do implante capilar. Então, isso é que é muito importante. Então, assim, Mirella, mais uma vez, seja bem-vinda. Sem Obrigada. sombra de dúvida, você for ser tratada pela melhor tricologista que vai saber do que é melhor, mais chique, mais lindo do mundo. Então, realmente, mais estético, não tenha dúvida. Olha aí como ela veio, sempre muito bonita, organizada. E, mais do que isso, com a ciência na flor da pele. Ela vai realmente buscar tudo. João, vou voltar um pouquinho com tu aí para a gente falar uma outra coisa importante. Quando a gente fala dos pacientes pré e pós-operatórios, você deu um início aí de falar do tratamento e tal. Qual a importância? Porque toda vez que a gente chega no paciente que vai se operar, assim, apesar de cirurgia plástica achar que não é ciência, mas assim, eu tive uma boa formação, cirurgia geral, trabalhei muito em UTI, então trabalhei na parte de queimados. E eu trato a cirurgia plástica com muita ciência, né? De estudar, de buscar. E uma das coisas que eu vejo, faz toda a diferença, né? Você preparar o paciente para a cirurgia. O que é que você acha dos pacientes buscar a nutrologia, a nutrição antes da cirurgia? Então, o que é que você... Porque assim, muitas vezes eu digo, não, vá para fulano de tal, que é para poder, João, para poder fazer um tratamento. Não, doutor, mas o que é que você diz para esses pacientes? O que é que você diria para esse paciente aqui? Você que vai se operar lá na clínica Evo, com a gente, com Mirella, enfim. O que é que você diria para esse paciente? O que é que vai buscar nesse tratamento? O grande foco do preparo pré-operatório de um paciente, do ponto de vista clínico, que é o que a gente vai executar lá na clínica, é entregar a ele um ambiente orgânico, metabólico, equilibrado. Normalmente, os pacientes, quando chegam e vão buscar a cirurgia plástica ou qualquer outro procedimento médico, no geral, eles estão em desequilíbrio metabólico. E a gente, obviamente, consegue mostrar, além de diagnosticar, mostrar e fazer com que o paciente entenda isso com os exames que a gente usa, exames de sangue, análise clínica, a própria bioimpedância que demonstra se há ou não um desequilíbrio na composição física que está ligado diretamente com o estado metabólico do paciente. Então, quando ele chega, normalmente ele está desequilibrado, ele tem vários parâmetros metabólicos que mostram que ele está inflamado, por exemplo, que é o básico. Se você está inflamado e vai se operar inflamado, o seu risco cirúrgico é maior, o risco do cirurgião, como o técnico que vai atuar com a ciência que ele tem, mas com a capacidade técnica acima de tudo, é maior. E o risco de um resultado desfavorável também vai ser maior. Então, ou o paciente entende que ele é um grande sistema complexo, como qualquer ser humano, talvez o mais complexo de todos, ou ele
talvez passe por um risco maior cirúrgico e um Vai resultado... padecer e vai levar o cirurgião dele a perder os cabelos que já estão faltando, que Exatamente. Mirella vai completar, e ficar branco. Então, assim, esse é o detalhe. É aquele paciente que vai ligar mais para você, que vai Sem precisar de dúvida. mais atuação sua num pós-operatório, vai lhe dar mais trabalho num transoperatório. E a gente tem algumas experiências dessas na prática, né? Você envia alguns pacientes para mim, você é meu paciente, eu sou seu paciente, não sei se todo mundo, acho que ninguém sabe aqui, mas eu já fui operado por Helder, minha esposa já foi operada por Helder. Enfim, ele é meu paciente, já foi no meu consultório e a gente segue junto lá. Mas, de certa forma, quando a gente atua de uma forma preventiva, entrega um ambiente preparado para que o cirurgião atue, aí, meu amigo, esse paciente voa, os resultados vão ser muito melhores, eles vão ter uma cicatrização muito melhor, uma recuperação muito melhor, porque ele está, inclusive, imunologicamente mais equilibrado. É quem vai conter todo esse processo de estresse cirúrgico, é um processo que vai ser contido pelo sistema imunológico. Então, se aquilo está em desequilíbrio, está em carência vitamínica, tem uma resistência insulínica, a insulina está pipocando, é um cara que é pré-diabético, ou então que está com resistência insulínica, que é o pré-diabético, é simples. Esse paciente ele tem um risco clínico maior e um risco de resultados serem também menos favoráveis. Ju, pegar esse link aí para você, me diz uma coisa. Quem é que pode lhe procurar lá na clínica? Só é a pessoa que tem lipedema, pré e pós-operatório? Fala a tua área de atuação. Aí eu sou um adolescente, por exemplo, minha filha, se a gente tivesse se conhecido há um tempo atrás, estaria nas suas mãos. Graças a Deus a bichinha perdeu peso, tá slim, deve estar escutando a gente lá, tá ótima. Mas qual é o público que você pode atender, né? Claro que você pode ter toda a expertise de atender vários públicos, mas qual é o seu público principal, a sua área de atuação? Então, hoje em dia eu atendo, eu digo, todo mundo que tem idade suficiente para pegar um telefone e agendar uma consulta. Eu não atendo criança, mas aí de adolescente para cima, hoje eu atendi uma senhora de 82 anos. Então, pego muito o público feminino. Para quem não conhece a minha história com lipedema, é uma comunidade da qual eu sou muito inserida, né? Eu faço trabalho social numa ONG chamada Movimento Lipedema e, enfim, acolhemos pacientes sociais e a gente consegue fazer trabalhos educativos e a gente consegue, às vezes, meia de compressão, consegue algumas consultas, tudo no pro bono, a gente consegue ajudar bastante paciente. Hoje em dia a gente... Acho que são 230 pacientes no grupo de Recife, né? E vários públicos como diz? Classes sociais diferentes. Isso. Então, assim, o lipedema é uma coisa que, como você falou, não tem cura, mas tem tratamento, né? E esse tratamento é multidisciplinar. Então, eu acho muito legal a gente ter essa parceria aqui, porque... toda vez que eu estou falando de uma paciente lipedema, que muita gente hoje em dia me procura nisso, não é uma coisa que eu consiga fazer tudo sozinha, né? Então, aquela paciente muitas vezes vem para mim toda desorganizada, né? Ou, às vezes, saiu de um processo de uma bariátrica e descobriu o lipedema depois. Ou então, muitas vêm já com obesidade, enfim, às vezes com problemas ortopédicos ou com uma marcha diferente, alguns que já operou o joelho, tem um joelho valgo, tem uma marcha diferente, sinto dor. Então, assim, para mim, eu sou um dos pilares ali desse tratamento, né? Mas é muito gratificante ao mesmo tempo, porque a gente vê o impacto positivo que tem na vida dessa paciente, né? Melhorar a qualidade de vida de uma pessoa faz toda a diferença. Faz muita diferença. Muita gente não sabe, mas eu sou uma paciente lipedema, né? Eu tenho lipedema tipo 3 grau 1, diagnosticado em 2016, quando isso aqui tudo era mato, tá? Tô falando numa época que não tinha isso no Instagram, não tinha nada. Eu que vim de uma busca vascular por dor, né? Por nunca tive sobrepeso na minha vida. Tinha uma desproporção ali, principalmente nas panturrilhas, que é um tipo até mais raro de ter. Mas sentia muita dor. Fui 1, 2, 3, 4, fui em 5 médicos vasculares. E assim, um queria tirar minhas safenas, outro queria fazer uma coisa. Teve um que me indicou para um psiquiatra. Então, assim, até achar que minha dor era imaginada. E até que alguém me indicou um médico lá em São Paulo, que hoje em dia é um grande amigo meu. E foi ele que me diagnosticou lá no Instituto Lipedema Brasil, né? Que é referência aqui para a gente fez nosso tratamento lá que com é o Dr. Fábio Kamamoto, que é uma pessoa assim super querida. E Vitor, né? Que são os dois que tocam aí. Que são maravilhosos. E aí, assim, realmente abriu uma caixinha de
tanta coisa. Como você falou, a doença foi descrita lá desde 1940, mas a gente só ganhou SIDA em 2022, gente. Então, é uma coisa assim, para vocês terem noção, 95% de toda a literatura que a gente tem sobre lipedema foi produzida nos últimos 5 anos. Isso. Então, é uma coisa que a gente está fazendo parte ativa aí desse... Já tem uma boa literatura, já tem muita coisa aí. Já temos muita apesar de ser bem ciência recente. baseada em evidências, Exato. protocolos nutricionais. Então, assim, é uma coisa que a gente tem muito pano nas mangas aí para ajudar muita gente. Maravilha. Mi, você não só faz pré e pós-operatório, obviamente. Mi é porque, assim, o grupo tem muita Mi, né? Milane, Mirella, Michele, Milane e Vanessa. O que é que você pode entregar para os pacientes da fisioterapia, do dermato funcional? O que é que a gente tem de tratamento na Evo para oferecer? Porque eu vou para a Evo só se for me operar? Não. O que é que a gente tem lá para apresentar para esses A pacientes? gente tem muita tecnologia na Evo, né? E a gente vem conquistando aí mais tecnologias. Então, a gente faz a parte estética também funcional lá dos pacientes. Então, tratamento de gordura localizada, mesmo que não seja cirúrgico, tratamento de flacidez de pele, clareamento, tratamento de estrias, limpeza de pele, a terapias com luzes também, que é muito indicado aí para inflamação, para pele acneica, pele com melasma, e a parte de pós-operatório de reabilitação. Então, tanto a parte estética quanto a parte de reabilitação do pós-operatório. Exatamente. Na Evo, né, não só a parte cirúrgica, mas também a parte de preenchimento, de botox, toxina botulínica, de laser terapia. Então, assim, a gente tentou fazer uma amplitude de tratamento, entregar para os pacientes, para que ele consiga, dentro da nossa clínica, ser contemplado por todo tipo de paciente, de necessidade, né? Não só a parte estética, como da parte de saúde e tudo mais. Mi, eu sei que você hoje está com a voz meio cansada, mas me diz uma coisa, no transplante de sobrancelha, qual o período de recuperação dessa paciente? Porque muitos me perguntam, doutor, quanto tempo eu vou ficar parado? Quanto tempo eu vou ter... Qual é o downtime? Qual é o período que esse paciente tem que ficar fora da sociedade? Veja, na verdade, o downtime inexiste, né? Porque, para dizer, vou trabalhar, no outro dia você já pode. Porque a cirurgia é muito simples. A gente vai extrair os folículos aqui. Não, é simples porque você treinou para fazê-la. A gente extrai os folículos com anestesia local e uma sedação leve na região occipital. Então, o folículo é extraído por unidade. Cada unidade folicular vai ser implantada na sobrancelha também, sob anestesia local e sedação. E assim, o que mais incomoda o paciente realmente é o edema, é o inchaço, naquele momento do implante. Mas se eu for para o escritório, eu vou trabalhar, vou no shopping, não tem problema nenhum. Vida normal todo dia. A gente só não pode deixar para academia, porque realmente a sudorese, né, da região do cabelo, do implante, a gente precisa realmente esperar um tempinho maior, cerca de 15 dias. Mas trabalho... no E outro dor? dia já consigo. Tem dor? Olha, por experiência, não dói nada. É maravilhoso o pós-operatório. A gente passa analgésicos comuns de pirona. Nem precisei tomar, sinceramente. Sinceramente, se controla super bem. É uma Eu tenho um cirurgia caso de muito... uma amiga nossa, né, que fez o transplante recente de sobrancelha e ela vivia a cada 15 dias fazendo micropigmentação. E era um saco. Além do custo elevado, porque termina sendo a cada 15 dias você perder tempo, né, dói. Segundo ela, doía, porque esse anestésico tópico às vezes não contemplam, né, a dor da micropigmentação. E a escravidão, né? Assim, ela viajava 30 dias. Meu Deus, com 15 dias eu vou ter que estar completando com lápis e ficar deselegante. Assim, realmente, o transplante de sobrancelha é uma mudança definitiva de vida, né? Assim, a gente implanta o cabelo vai crescer. E lá ele não cai mais. Não é que nem implante de cabelo, o paciente que tem alopecia androgenética, que os outros folículos podem sofrer com a doença, não. Transplante de sobrancelha não cai mais. A sobrancelha fica lá, lindinha, e que está fazendo realmente a manutenção, como a gente faz de rotina, né, no salão de beleza. Mas é um aspecto hipernatural.
a Evo Spa está se preparando. Quem sabe a Sim. próxima unidade não vai ser o Evo Spa. Exato. Uma coisa interessante é o seguinte, veja, a gente está aqui, né, temos comigo 5 profissionais que vai trabalhar na clínica, mas para que isso exista, né, para que a Evo exista, para que ela funcione da parte de organização, eu preciso de um time. Então, a maioria das pessoas que trabalham comigo estão há muito tempo. E assim, a maioria já conhece, mas vocês vão ter a oportunidade de serem muito bem tratados, né? É uma forma muito individual, né? Eu digo que, assim, minha secretária que está comigo há 17 anos, ela conhece pela voz os pacientes. Então, muitos ligam sem ter o contato e ela diz, fulana de tal, a gente sabe o que foi feito, o que não foi feito. Então, essa filosofia de ser individual, de ter personalizado, de ter nome e não número, né? De não ter ticket e sim a gente conseguir entregar para eles, né, um tratamento adequado, individualizado. Então, por conta disso, aí eu queria pegar essa oportunidade para apresentar nossa equipe. Então, eu vou começar da minha equipe cirúrgica, que é a minha esposa. Débora, venha para cá, que é completa do lado de Mirella. Aqui a nossa equipe cirúrgica, né? Junto, que não veio, mas assim, Júlio, Michele, Enio, Murilo, foram as pessoas que realmente me ajudam na cirurgia. Então, A gente se levanta. Débora, não, pode ficar, que aí depois a gente vai apresentando uma por uma. As duas. As duas anestesistas. Veja, antigamente existia muito detalhe de assim, você conhecia o cirurgião e não sabia da equipe, né? Na verdade, você focava só no cirurgião. E a gente, eu fui responsável de desmistificar isso, porque é muito bom você chegar no lugar onde você conhece todo mundo. Então, a gente, antes de fazer uma cirurgia, a gente conhece a anestesista, né, com as consultas pré-operatórias, que agora pode até ser presencial, a gente vai ter essa oportunidade, né? A instrumentadora, né, que vai estar lá junto com a gente, conhecendo o paciente, visitando o paciente antes da cirurgia. A secretária concierge que vai estar colada com esse paciente, tentando viabilizar todo o projeto, todo o processo, né, e vão estar colada com vocês também, né, para atender a demanda dos pacientes de vocês. Então, assim, isso é uma coisa importante que é para poder a gente fazer toda essa dinâmica, essa logística, né? E eu queria que, assim, anestesista já conhecida, eu queria que Débora falasse um pouquinho qual é a experiência dela dentro de uma equipe onde hoje o paciente conhece a anestesista e até pede. Tem até uma história engraçada muitas vezes que, assim, a maioria sabe que Débora é minha anestesista. Aí quando Mirella tá lá e faz, é sua esposa? Aí eu disse, não, é a outra. A outra esposa não, é a outra anestesista. E aí fica nessa brincadeira. Então, Débora, conte aí o que é que qual é a sua experiência com a cirurgia plástica, dentro da anestesia, qual é a importância, né, do acolhimento do paciente, que é uma das coisas mais... Quem já passou por alguma cirurgia sabe quão vulnerável você fica no espaço de tempo que pra gente é pequeno, mas pra ele é uma eternidade. Isso. Desde a minha formação, né, quando eu terminei minha residência, já foi uma área que eu comecei de cara a atuar e sempre me encantou. Eu sempre gostei dessa área, sempre gostei desse público, eu sempre tive muita paciência. Realmente é uma área que a gente tem que ter paciência, que é um sonho, né? As pessoas estão ali buscando um sonho e vêm com muita insegurança, com muita expectativa. E eu sempre fiz questão de acolher esses pacientes, e além da anestesia, né? E essa consulta pré-anestésica eu sempre achei super importante. E agora, cada vez mais, a gente cola no paciente, faz questão de tentar tirar todas as dúvidas, colher o máximo de informação para que ele vá muito tranquilo, além da segurança que a gente possa oferecer, sabendo precedentes de doenças, medicações que faz uso, orientar com antecedência suspensão de medicação, jejum, tirar as dúvidas. Eu sempre, no final, pergunto, olha, eu quero que você tire todas as dúvidas, ficou claro alguma coisa, explico como é que vai ser na hora que ele se interna o intraoperatório e o pós-operatório. Então, assim, é um momento muito bom. Então, quando ele chega, o paciente chega
Na cirurgia, eu sinto que ele já chega mais tranquilo, A me gente vem conhecendo. vendo a diferença grande, gigante, quando o paciente conhece a anestesista Isso. antes e não conhece. Quando conhece, ela se sente segura. Isso. Ela fala Leve, pelo né? nome, ela conhece exatamente. Então, isso é muito importante, é um detalhe super importante. Duas coisas que eu queria que a gente falasse um pouco aqui. Muitos pacientes chegam para mim, doutor, eu nem tenho medo da cirurgia. Meu medo maior é a anestesia. Como é? Eu posso tomar 2 injeções nas costas, o cabelo cai. É verdade, depois que a cirurgia o cabelo cai. Polêmica, calma, vamos lá. Fala aí, o medo da anestesia, por que os pacientes têm medo, se pode fazer, qual o tempo que pode fazer uma cirurgia ou outra por relação à anestesia, fala um pouquinho sobre isso. Isso, eles chegam... tem pacientes que não têm experiência nenhuma, de nenhuma cirurgia, nunca fez. E esses chegam bem mais ansiosos, né? Alguns que já tiveram alguma experiência, às vezes é só uma experiência de uma cesárea. Eu sempre digo, olha, é bem diferente, porque na cesárea você está acordada. Então, tem gente que já chega, doutora, mas eu fiquei acordada, não mexi as pernas. E a peridural é assim também. Enfim, e a gente vai explicando passo a passo, né? Mostrando qual a técnica que a gente vai utilizar, por que vai utilizar, que é melhor por conta disso, quais os benefícios, né? E eu sinto que os pacientes realmente ficam muito tranquilos. Quando termina, que chega no bloco cirúrgico que me vê, doutora, eu sou a primeira a recepcionar junto com as meninas, né? Com a equipe, as instrumentadoras. Então, eles ficam tranquilos e flui melhor, sabe? É como se já conhecesse a gente e é muito importante, muito interessante isso. Verdade. Mirela, e aí? O cabelo cai ou não cai? Porque todo mundo reclama. Doutor, depois que eu fiz a cirurgia, quem já fez, o cabelo, aí pega no cabelo assim, ó, e joga. E aí eu digo, não cai. Aí o pessoal, não cai. Diga aí, Mirela, desmistifique essa história. É mito. É mito, tá vendo? A anestesia não cai cabelo. Pois é. Nosso cabelo vai cair. Em alguns casos, sim. Mas devido ao estresse cirúrgico, a reação inflamatória causada pelo estresse cirúrgico daquele momento, não vai cair agora. Vai cair 3 meses depois, aproximadamente. Pronto, então, para vocês que vão se operar, fiquem tranquilos. Vai cair, mas ele vai voltar. Então, já vê ele. Eu saí a E se favor. não voltar, ela cuida. Ela cuida. Eu saí a favor de Mirella e eu tenho certeza que Mirella também. A gente vai melhorar isso aí. Pronto. A gente tá É isso que a gente vai buscar. Vai É a deixar gente- de cair ou cair menos. Pronto, é o que a gente vai buscar na clínica, essa interação. É a gente estudar e a gente ver aonde é que a gente pode melhorar. É aqui. A importância de um equilíbrio metabólico e hormonal para se operar é absurda. A gente vai praticar lá na clínica, a gente vai fazer reposição hormonal em quem precisa, a gente vai entregar o que está faltando de metabólitos em quem precisar e vai combater a inflamação. Então, isso faz com que o estresse cirúrgico tenha um impacto muito menor. E Exato. aí, quem sabe, esse cabelo para de cair. Isso que você está falando é o que a gente chama de modulação inflamatória, né? É. Você realmente saber que aquele processo vai acontecer e tentar amenizar, né? Você Um equilíbrio. anteceder que isso vai acontecer e procurar o É equilíbrio. um corpo preparado, um organismo preparado, ele vai lidar com esse impacto de uma forma diferente. É como alguém que está com a saúde em dia. É aquela pessoa que termina adoecendo menos, Sim. todo mundo gripa e de repente ele não gripa, entendeu? Então, assim, não que você não possa gripar saudável, tá? De forma alguma. Mirella Mas- sentiu uma certa crítica que você não está saudável. Eu encaro, na verdade, a ciência atual e, enfim, da longevidade, de uma vida saudável, encara a imunidade, o sistema imunológico como a espinha dorsal da vida. Quando o seu sistema imunológico está bem, você está bem. Então, claro que combater viroses, combater doenças infecciosas, bacterianas, fúngicas, enfim, é um reflexo disso também. Isso. Então eu vou convidar mais algumas pessoas que fazem parte do nosso time. O nosso time é grande, a gente tem muita gente e sem elas, sem sombra de dúvida, a gente não estaria funcionando. Então, por ordem, escala da mais nova para a mais velha, tia Ana, Camila, venham para cá. Na verdade, tia Ana e Camila, elas... Tia Ana é porque é minha tia mesmo, né? De verdade. Você vê o olho dela que é igual ao meu, é um olho verde, que eu uso lente, infelizmente, mas como aqui é um bate-papo completamente informal, vocês podem ficar aqui à vontade. A gente está quase terminando, é só para poder a gente terminar esse detalhe aqui.
Tiana trabalha com a gente desde que eu comecei a fazer cirurgia plástica, né? Ela é responsável por ver o paciente, por viabilizar a cirurgia, né? Fornecer condições técnicas para poder eu trabalhar, né? E de forma exemplar, vem exercendo isso já há 16 anos, 15, 16 anos, por aí, né? A gente começou muito jovem, né? Muito jovem. Em parceria, hoje, Camila veio ajudar, né? Contemplar aí o time cada vez melhor, que é escolhida a dedo de verdade. A gente tem a sorte, né, Papai do Céu, colocar as pessoas certas no nosso caminho para que a gente consiga conduzir. É claro que tem pedras, sempre tem, mas a gente vai passando delas e vai vendo um caminho melhor. Tiana, fala um pouquinho aí da tua experiência na nossa equipe, o que é que você imagina que a cirurgia, que a instrumentação, que a parte técnica, a enfermagem ajude com o paciente, no paciente. Bem, boa noite vocês. Já faz algum tempinho que eu estou trabalhando aqui. Alguns, a gente não pode dizer assim, o tempo é exato, porque senão... Pula essa parte. Pula. Assim, né? A instrumentação, eu acho que como todos aqui, são uma parte importante, todo mundo tem sua parte importante, né? E aí a gente tenta fazer o máximo que pode, assim, de melhor. Então, eu cuido dos materiais, assim, a gente tem o nosso material específico e a gente tenta usar o nosso material. Então, eu cuido do material e cuido dos pacientes também, a gente tem aquele cuidado, aquela assistência com eles e, assim, a gente percebe que eles ficam bem mais, como a doutora Débora falou, eles ficam bem mais calmos, mais tranquilos quando a gente chega no quarto e eles conhecem. E quando a gente chega, aquilo chega, entendeu? E quando vão ao bloco, quando chega no bloco, aí eu tiro, que eu já estou paramentada, aí eu tiro a máscara, para poder eles conhecerem. Não precisa, não. Pelos seus olhos, eu já estou conhecendo. É Tiana. Isso é de família, e eu sou viu, pessoal? E eu sou conhecida por conta de Débora, por conta de Helder, de Júnior, que eu chamo. Aí, todo mundo é Tiana, pronto. Então, eu fico a Tiana dos pacientes. Eu sou a Tiana dos pacientes. Aí, quando chega lá, a Tiana chegou, pronto, acabou-se. Aí, aquilo a gente vê que passa aquela tranquilidade. E a segurança. A segurança, a tranquilidade para os pacientes. Entendeu? Tiana e Camila são as primeiras a chegar e as últimas a sair. Né? Então, assim, a importância disso é muito grande. Então, veja, não tem um bom funcionamento se isso não existir. Então, assim, Camila também integrou agora, né? Um agradecimento de forma pública, né? Às duas, na verdade, ao time todo, né? E eu tenho a oportunidade hoje de agradecer Tiana, 15 anos trabalhando, 16 anos trabalhando comigo. Camila já um pouco se integrou muito bem à nossa equipe. Fala um pouquinho, Camila, o que é que você está vivendo da instrumentação e da cirurgia plástica? Bom, boa noite. Para mim foi um presente, com certeza, assim, eu fui muito bem acolhida. É um mundo novo, né? Tem pouco tempo que eu estou na instrumentação, mas, assim, estou amando. E eu acho que a equipe é diferencial, até como experiência própria de outras cirurgias que eu fiz também. Assim, eu acho que isso é o mais importante, porque como a Tiana falou, o paciente quando entra na sala, ele escuta só a voz, a gente tá, às vezes até já paramentado no corre-corre, mas eles estão ali já, acho que a ansiedade batendo, quando eles escutam as vozes, né, da gente, ele, tô vendo vocês, ai, que bom, graças a Deus. E para mim, eu só tenho a agradecer, estou, assim, muito maravilhada, e a equipe, realmente, todos me acolheram muito bem, e eu só tenho a agradecer. Que bom, então... saibam vocês, pacientes que vão ser tratados na clínica, né? Não é só da cirurgia, não. Toda a equipe vai estar disponível para vocês dentro da Evo. Na parte com o João, com Mirella, com Juliana, todos vão estar disponíveis lá para poder ajudar nesse projeto de vocês, né? Seja ele de emagrecimento, seja ele tratamento de alguma doença, seja ele numa cirurgia. E aqui eu vou convidar agora também as duas pessoas que vão estar de frente, recebendo vocês com todo carinho, com todo amor, com toda individualidade, chamando pelo nome, tratando como realmente deve ser tratado. Não é um cliente, é um paciente, é um ser humano que está lá, que precisa exatamente ser acolhido, né? Muitas vezes a gente imagina que o paciente não tem problemas, que não está passando por problemas, né? A gente tem várias histórias. Então, assim, eu podia falar várias histórias aqui pra gente de experiências, de pessoas que vêm por acabar um relacionamento, que, enfim, tanta coisa que daria uma boa história. Então, aqui tá a Maeli, meu braço direito, e Juliana agora meu braço esquerdo e direito,
que então, sempre me ajudou, né? Desde o momento que a gente trabalhou em UTI móvel, né? Isso há 18 anos atrás. E aí, Maeli, a história dela é muito interessante. No dia que eu disse que ia montar o consultório, eu disse, Maeli, quando eu tiver meu primeiro consultório, eu vou te chamar. Tu vai trabalhar? Ela se vou, na hora. Vai mesmo, mas se vou. Exatamente assim. Foi. Aí, quando foi, isso era terminando a residência, no final do R3 de cirurgia plástica, liga a Maeli pra mim. Eu tinha saído da Tendo, liga a Maeli pra mim. Ó, tô disponível. Pedi minha demissão, tenho 5 meses aí de auxílio e a hora que for pra começar, a gente vai. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Não tinha consultório, não tinha pra onde ir. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu era com outro sócio, e aí nessa história a gente foi para um consultório de uma colega, e quando chegou lá, não ia dar certo ficar com ela, não sei o quê, e a gente disse, ó, é o seguinte, eu prometi a ela, há 17 anos atrás, 18 anos atrás, e vou ficar com ela, assim, a gente vai para outro lugar, vai para outro consultório, mas a gente vai estar junto, porque a palavra, para mim, é a coisa mais importante. E aí, Maeli trabalha comigo há 17, 18 anos, a gente conhece mais tempo, a família dela também é minha família. E me diz aí, Maeli, o que é a cirurgia plástica e ser, assim, a viabilidade desses pacientes pra gente? Boa noite, gente. Para mim é um prazer, né? Trabalhar nessa área. Eu faço realmente com muito amor. Sempre fiz com muito amor. E eu acho que o diferencial da nossa clínica, a gente sai na frente... porque a gente conhece outros cirurgiões renomados, cirurgiões muito bons, mas que têm um atendimento robotizado, tem um atendimento, muitas vezes, o espaço físico muito mais refinado do que a nossa clínica, mas que as pessoas são frias. Não, mas a nossa clínica vai ser extremamente refinada, viu? Mas, assim, um atendimento muito frio, né? E o que a gente sai na frente, o que a gente realmente é diferenciado, é no atendimento humanizado e personalizado. Na nossa clínica, a gente não trata ninguém como um paciente, um ticket. Não é assim. As pessoas são tratadas pelo nome, a gente conhece as pessoas da família, a gente acompanha as coisas boas, as coisas ruins e, inclusive, faz contato para saber, e aí, fulano está melhor, como é que foi a formatura, porque... é assim, não é assim só comigo, com a Eli, nem com o Helder Medeiros, mas assim com todos da equipe. Graças a Deus, Deus fez tudo assim, tudo muito certo. E a nossa equipe realmente é muito íntegra, muito firme, e todo mundo fala na mesma língua. O nosso atendimento realmente é diferenciado, porque a gente tem um acolhimento muito interessante com o paciente, e isso é que fica. Os pacientes que voltam com a gente sempre vêm o vizinho, a irmã, o parente, por conta do atendimento. Porque não é só você fazer o atendimento, não é só o cirurgião operar muito bem como o nosso cirurgião. Não é só isso. É um atendimento realmente que você consegue falar sem nenhum constrangimento, a qualquer momento, tirar qualquer dúvida. Então, a gente está sempre aberto. O nosso telefone não desliga. Nossos pacientes sabem disso. Às vezes passam uma mensagem e dizem, só estou passando para eu não esquecer amanhã. Eu sei que nesse horário vocês não estão trabalhando. Na mesma hora a gente já está respondendo. Porque realmente é assim, o nosso atendimento sempre foi e sempre vai ser. Então, para mim é uma honra. Eu agradeço muito estar nessa clínica, com essa equipe que é maravilhosa, e com o nosso cirurgião top das galáxias, Helder Medeiros. Já tem um aumento programado. Juliana foi uma outra pessoa que entrou na nossa equipe, né, para compor a Evo, na verdade. Ela entrou já na Evo, ela nem entrou na clínica Helder Medeiros, ela entrou na Evo, né? E a gente colocou muita coisa para Juliana, muita responsabilidade, muito peso. A Juliana está se mostrando, assim, muito eficaz no que faz. É uma pessoa extremamente diferenciada. Veja, a gente passa do lado da cadeira muito tempo, então a gente consegue hoje perceber as pessoas, a qualidade, a bondade, o caráter, né? E Juliana está contemplando todos esses critérios que a gente buscou para uma pessoa, que vai ser a nossa concierge, ela que vai estar em contato com todos, né? Vai ser quem vai estar orquestrando a nossa Evo lá, né? O maestro, né? Da nossa clínica. Então, Ju, me fala aí qual é a tua experiência, como é que está sendo. Nem está sendo fisicamente, né? Mas só de forma inicial. Diga aí como é que você vê a nossa clínica.
Boa noite a todos. Primeira mão, quero agradecer a Vanessa por ela ter me indicado, né, para essa oportunidade tão maravilhosa e a você por ter me dado essa oportunidade. Eu falo o que Maile falou. Eu já trabalhei em alguns consultórios e realmente o atendimento de lá é diferenciado. Assim, o paciente, ele realmente é bem acolhido. E assim, eu fiz uma lista de alguns pacientes, entrei em contato para pegar o feedback deles e todos os feedbacks foram positivos, todos. Elogiando a equipe, o atendimento, o acolhimento. E eu só tenho a agradecer por estar fazendo parte dessa equipe tão maravilhosa. Isso é uma preocupação que sempre foi da gente, que a gente fazia de uma forma meio intuitiva, né? Mas a gente hoje se preocupa muito. É o pós, né? O pós, às vezes, é muito mais importante do que o pré e o trans. Exato. É você dizer, o paciente pode ter tido um problema, sei lá, no processo que ele teve lá, e ele dizer ao paciente. Mas, assim, é unânime como os pacientes, eles nos entregam feedback positivo, né? De que foi muito bem acolhido, foi muito bem atendido, foi um atendimento bem diferenciado. Então, é isso que a gente vai buscar na Evo. E para completar nosso time, a futura esposa que viabilizou todo esse nosso podcast, esse primeiro contato. Ela que é responsável pelo marketing, pela mídia, né? Pelas escritas da nossa clínica, né? Que vai integrar todo o Instagram. Então, assim, depois a gente vai passar para cada um para dizer o seu Instagram, que a gente vai linkar com a Evo para que a gente consiga publicar e que fique bem, assim, interativo, né? Cada área de João, que tiver de novo, o João vai postar a gente vai repostar na Evo, Juliana, Mirela, Milane, Débora, todo mundo, para que a gente consiga realmente aumentar a informação para nossos pacientes. Então, Emily, com o auge dos seus 20 e algumas coisas de ano, me conte aí como é que está sendo. Emily já teve a oportunidade de trabalhar em outras clínicas, em outras empresas, né? Apesar de a empresa da gente ainda estar sendo germinada, né? Mas a gente já vem trabalhando há um tempo e eu queria que você falasse um pouco do que você acha do projeto da Evo. Eu sou Emily, boa noite. Eu sou a pessoa que fica ali atrás das câmeras, né? Inclusive, eu não imaginava que você ia me chamar. Mas aí onde está o segredo? O time está todo completo. Eu sou a pessoa que fica ali atrás das câmeras, que está desenvolvendo esse projeto junto com o Dr. Helder, para trazer, como disse Maile, trazer também, além do marketing, mas trazer um marketing humanizado, para que vocês olhem para a Evo e digam, não é mais uma clínica comum, não é uma clínica de cirurgia qualquer. É uma cirurgia, um ambiente humanizado, onde vai ter a cirurgia, vai ter a nutrologia, nutricionista, fisioterapeuta, tricologia, mas que tudo é humanizado. E aí eu vou ser sempre aquela pessoa, cadê minha foto de antes e depois? É o que eu mais escuto. A paciente chegou no pós-operatório lá, cadê minha foto? Eu quero minha foto. Emily, eu quero minha foto, eu quero minha foto, eu quero minha foto. Então, é um prazer, trazendo também a fala de Camila, que eu fui muito bem acolhida, uma equipe muito humana, que traz esse acolhimento, que faz você se sentir realmente em casa. E é isso. Espero que a gente tenha uma vida longa aí da Evo e de toda a equipe. Pessoal, então, para a gente finalizar, eu queria que todo mundo viesse para cá para a gente fazer a foto. Dá para a gente se juntar aqui, todo mundo, só para poder a gente finalizar. Eu queria que os colaboradores, Juliana, fala do teu Instagram, para que a gente consiga, junto com Emily, replicar, né, a nossa experiência na Evo. Então, Juliana, qual é o teu Instagram? Juliana Maranhão Nutri, tudo juntinho. Estamos aí no Instagram. João, qual é o teu Instagram? Meu Instagram é @dr de doutor João Henrique Ferraz. Mirela, doutora Mirela _ Albuquerque. Isso vai estar no nossa Evo, para a gente colocar lá o link, tá? Eu agradeço muito a essa equipe. É um sonho que talvez não seja só meu, é de todos, que queiram um ambiente saudável, né? Equilibrado, alegre, né? Para trabalhar. Eu acho que hoje, eu sempre preguei isso, mas assim, a coisa mais importante no trabalho é você acordar e dizer, que massa que eu tô indo trabalhar, que massa que eu vou ver
as pessoas, porque muitas vezes a gente convive, da maioria das vezes, muito mais com os colegas de trabalho, até mesmo com a nossa família. Então, a gente vive intensamente e essa convivência, ela tem que ser a mais saudável e a melhor possível. Então, eu vou estar sempre preocupado, né, em transformar um ambiente melhor. A gente vai estar sempre preocupado em trazer coisas novas, tecnologia. A gente tem várias programações durante todo o ano, né? Juliana vai ser responsável de apresentar para a gente quais nossos projetos durante todo o ano. Então, todo mês vai ter um projeto, vai ter uma ideia nova, a gente vai estar participando. Um dos primeiros aí, Juliana vai falar um pouquinho, mas é do Movimento Lipedema, onde vai ter uma caminhada, uma corrida, né? Caminhada. Caminhada, uma caminhada. Mês da conscientização do lipedema, que é junho. Dia 15 de junho, aguardem que vai ter mais notícias. Pronto, então a gente vai estar colocando isso na Evon e meu agradecimento a todos que aqui fazem a nossa Evon. Vamos iniciar hoje nosso trabalho da parte física em breve. A gente vai informando a vocês quando será. Um grande abraço, obrigado a todos. Foi massa nosso primeiro encontro.